Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, eliminação do Brasil na Copa América. Vamos falar sobre isso, tem muita coisa para a gente falar. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, espalhar aí o link do vídeo nos seus grupos que você fala de futebol no WhatsApp, no Telegram, e aquela dica para você baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo de estatística de futebol, acompanhamento de jogo de futebol em tempo real, que você baixa totalmente de graça, sem pegadinha, clicando no link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo. Você vai lá, vai no link, cai direto na sua loja de aplicativos e você faz o download e começa a utilizar. É o aplicativo que eu uso nos meus vídeos, no meu trabalho. Estou gravando esse vídeo aqui, 3h50 da manhã, depois do Brasil ser eliminado para o Uruguai nos pênaltis, 0-0 no tempo normal. E aí depois eu ainda participei do Prorrogação, que é o programa da TNT Esportes lá que a gente faz de pós-jogo. Vim para casa, ouvi algumas coisas, li sobre a entrevista do Dorival Júnior lá na Zona Mista, fui comer algum negócio e parei aqui para gravar. Eu queria falar tem muita coisa para a gente falar aqui, e vocês sabem como é que eu trabalho. Não vou chegar aqui e vou começar a esculhambar jogador, esculhambar treinador, porque não faço isso, não trabalho assim. Eu queria fazer um exercício com você, que você faça junto comigo. Que jogador da Copa América, que jogador do Brasil na Copa América jogou bem? Pensa aí, que jogador do Brasil jogou bem? Você vai falar, o Alisson foi ok, mas goleiro, né? Posição que não participa tanto do jogo e tudo. O Rafinha jogou bem um momento ou outro, mesmo assim, dentro da competição, foi para o banco. E o Militão, acho que foi regular, vai ficar marcado pela perda do pênalti. E a resposta é ninguém. Ninguém. Quem jogou bem? Ninguém. Jogar bem mesmo, você fala assim, caramba, esse cara fez uma grande Copa América. Quem? Ninguém. E eu aprendi no futebol que quando ninguém joga bem, quando todo mundo vai mal, o problema não é individual. O problema não é de saber jogar bola ou não. Porque todo mundo que está lá sabe jogar bola. Você pode questionar um nome ou outro, que talvez você não levasse, mas a gente volta lá o vídeo da convocação, e o que eu gravei no vídeo eu continuo dizendo. Dos 26 nomes, 20 eram isso aí mesmo. Dos 26 nomes, 20 era isso aí mesmo. 21, 22, o resto, 3, 4 nomes que você bota diferente. Então, quando todo mundo está jogando mal, o problema não é individual, não. O problema mais grave é um problema coletivo, é um problema de conceito, é um problema de trabalho, é um problema estrutural, não no sentido de estrutura física, mas de estrutural de pensamento de trabalho. E que é claro que é isso que é o problema da seleção brasileira. Seleção brasileira perdeu o Tite, ou deixou de ter o Tite como treinador em dezembro de 2022, com um parêntese que ele já tinha anunciado um ano antes que não ficaria após a Copa do Mundo, qual fosse o resultado. Então o Brasil já sabia com um ano de antecedência que ele ficaria sem treinador depois da Copa do Mundo do Catar, ganhando ou perdendo. E aí a direção da CBF confiou no que hoje nós sabemos que era um castelo de cartas, de ter o Carlo Ancelotti, que era uma medida que eu apoiei 100%. E depois a gente viu que era um castelo de cartas. E aí o Brasil está desde do Catar, ficou desde o fim da Copa do Mundo do Catar até março desse ano, ou com um treinador interino, ou com um treinador, ou sem treinador,
ou com 2 treinadores interinos. Primeiro o Ramon, depois o Fernando Diniz. Isso, lógico que vai cobrar sua conta. O Brasil ficou 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses, com um treinador, sem treinador, ou com 2 treinadores interinos, diferentes entre si, e do último, do Fernando Diniz, para o treinador efetivo do Dorival Júnior, muito diferente. Então, era evidente que isso ia cobrar o seu preço. Não achei que fosse ser tão ruim. A participação do Brasil na Copa América, ela é péssima. Eu chegaria a dizer que ela é deprimente. Tirando o bom jogo contra o Paraguai, que foi o lanterna do grupo, o Brasil fez um jogo ruim contra a Costa Rica, ruim contra a Colômbia e péssimo contra o Uruguai. O que o Brasil fez hoje contra o Uruguai assim, é um troço assustador. O Brasil não foi amassado pelo Uruguai, como muita gente imaginava, e como a campanha do Uruguai na primeira fase talvez indicasse, mas também o Brasil não fez nada para ganhar do Uruguai. Se o Brasil estivesse jogando até agora, 4 horas da manhã, eu acho que o Brasil ainda não teria feito um gol no Uruguai. E isso porque jogou os últimos 25 minutos, contando os acréscimos lá, com um jogador a mais. E não conseguiu em momento algum se valer de um jogador a mais. O Dorival até disse na coletiva algo muito interessante, verdadeiro e preocupante, que foi que ele falou: o Brasil foi, ele quis dizer que o Brasil foi atrapalhado por ficar por um jogador, com um jogador a mais em campo. Porque faltou lucidez aos jogadores, ao time do Brasil, e isso fez com que o Brasil ficasse atrapalhado com um jogador a mais. E ao longo do jogo, um time sem nenhuma criatividade, com uma saída de bola terrível, parecendo uma saída de bola de time que se reuniu na hora para jogar, um time que não se movimentou, um time que não se aproximou para jogadas, parecendo que os jogadores estavam com medo de jogar, ou jogadores que estavam sem saber o que fazer para jogar. Então, assim, foi uma partida terrível contra o Uruguai. O Brasil deu 2 finalizações no jogo, 2. Uma no primeiro tempo, de uma quebrada do Alisson, que foi pegar o Rafinha ganhando na corrida, e na hora que ele foi finalizar, a bola subiu um pouco e ele não conseguiu pegar em cheio na bola, e a outra com o Endrick ali faltando, sei lá, no reta final do segundo tempo, acho que 35 minutos, com o Endrick chutando de fora da área uma bola que o Rocher defendeu tranquilo no meio do gol. Então, assim, bizarra a partida do Brasil. O Brasil finalizou só uma bola dentro da área, essa do Rafinha, no primeiro tempo. O Brasil tocou na bola na área do Uruguai 11 vezes. Não é finalização não, tá? Encostou na bola na área do Uruguai 11 vezes. O Uruguai só encostou na bola na área do Brasil 9. Você vê como a partida do Uruguai foi pobre, tá? O Uruguai saiu tirando onda, porque classificou nos pênaltis, bem, tá certo, tem que tirar onda mesmo e tudo. Mas a partida do Uruguai foi péssima. Péssima também. Mas a do Brasil foi brincadeira. Ficou com um jogador a mais desde os 28 do segundo tempo e, como disse o treinador, se enrolou. Se prejudicou por estar com um jogador a mais. Então, assim, péssimo, péssimo. E aí eu volto a dizer: Rodrigo, péssima Copa América. Vinícius, péssima Copa América. Paquetá, péssima Copa América. Bruno Guimarães, péssima Copa América. Os laterais do Brasil, tanto o Danilo, quanto o Wendel, quanto o Arana, péssimos. Péssimos. João Gomes, mal demais. Savinho, você te livra um pouquinho a cara. O Endrick hoje não fez grande coisa, também
Se ele ficasse socado dentro da área, não ia encostar na bola, tentou sair para jogar, criou uma outra jogada, mas no geral não jogou bem. Então, assim, esses caras não sabem jogar bola? Lógico que sabem. E aí a gente chega à situação de que o problema não é eles jogarem ou não, saberem jogar ou não. O problema é que o Brasil hoje não tem uma ideia do que fazer dentro de campo. O Dorival Júnior, que foi alçado ao cargo, e eu concordei com a efetivação do Dorival Júnior, e concordo, partindo do princípio que a seleção, a CBF, não foi competente para achar um treinador estrangeiro à altura do cargo, e talvez a gente devesse abrir o debate se para ser estrangeiro precisava ser um estrangeiro do gabarito do Ancelotti. Porque para trazer um estrangeiro do gabarito do Ancelotti, independentemente da qualidade, do estilo, tá? Mas da gaveta, da prateleira do Ancelotti, quantos você teria? Ancelotti, Mourinho, Guardiola, Klopp, quem mais? Simeone é argentino, né? Então, mas enfim. Simeone, quem mais? Wenger tá aposentado? Ferguson tá aposentado? Quem que você ia pensar aí? Van Gaal tá aposentado? Beleza. Não sei se de repente a gente já deveria começar a pensar num treinador estrangeiro de segundo escalão. Mas enfim, esse vídeo aqui não é para abrir esse debate. Mas partindo do princípio que é o Dorival, hoje ficou provado que os problemas do Brasil são além do individual. Se o Rodrigo joga bem no Real e não consegue jogar na seleção, o problema não é o Rodrigo. Se o Vinícius joga bem no Real e não consegue jogar na seleção, o problema não é o Vinícius. Se o Bruno Guimarães joga bem na seleção, joga bem no Newcastle, não joga bem na seleção, o problema não é o Bruno Guimarães. Se o Arana joga bem no Atlético Mineiro e não consegue andar com a camisa da seleção, o problema não é o Arana. O problema é total e falta de capacidade de se criar um coletivo, de se criar uma estrutura, um pensamento. O Dorival tem 4 jogos oficiais, 4 amistosos, começando um trabalho desde março. E isso vai demorar tempo. Essa é a realidade hoje. A realidade é que hoje o Brasil não tem um coletivo e esse coletivo está atrapalhando a individualidade. Essa é a verdade. Isso só vai ser resolvido com o tempo. E esse tempo joga contra a seleção brasileira por um débito, por uma dívida que não é de agora. É uma dívida que vem desde 2002, porque o Brasil não ganha a Copa do Mundo desde 2002. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. O Brasil vai voltar aos Estados Unidos em 2026 e para mim, não há possibilidade do Brasil ficar fora da Copa de 2026. Há quem diga que eu possa estar sendo soberbo ao falar sobre isso, mas eu continuo dizendo, acho que isso não faz parte da possibilidade. O Brasil vai chegar com o mesmo jejum que chegou em 94. Então, assim, essa dívida não é de agora, é desse débito acumulado por não ganhar a Copa do Mundo desde 2002. E olha que nesse meio tempo o Brasil ganhou outros títulos. Ganhou Copa das Confederações, ganhou Copa América, ganhou até Olimpíadas, se você quiser colocar na conta aí, embora seja outra parada. Mas isso não serve. Então, esse débito é um débito que pesa muito. E um débito que faz com que tudo tenha que ser para ontem. Né? Eu tenho um lema na minha vida que é: nunca esteja atrasado, porque toda vez que você está atrasado é a hora que dá merda. É a hora que você bate de carro, é a hora que você, sei lá, é a hora que você toma uma decisão errada.
Tudo isso acontece quando você está atrasado. É a hora que você esquece alguma coisa, que você perde alguma coisa, tudo isso quando está atrasado. O Brasil, ele está como se fosse alguém que está atrasado, alguém que está sempre correndo atrás do tempo. E isso não dá permissão, não dá condição de um treinador chegar e começar a fazer um projeto. E é o caso do Dorival hoje. Pensando realisticamente, o Brasil está muito atrás, hoje, de outros times dessa Copa América. Atrás da campeã do mundo Argentina, atrás do trabalho da seleção colombiana, que não perde um jogo desde que perdeu para a Argentina, ainda pela eliminatória para 2022. O Brasil está atrás do Uruguai, apesar do Uruguai não ter jogado nada hoje. Essa é a realidade. E isso vai demorar tempo. O buraco é mais embaixo. E é isso. O Brasil vai ter que sofrer até acertar um ano que ele perdeu esperando o castelo de cartas que era o Ancelotti, e que eu achava que fazia todo sentido, porque imaginava que a seleção, a CBF, não seria tola de confiar num nada, e agora vai precisar dar tempo para o Dorival Júnior. Ou para outro treinador. Aí você fala, então você está agarrado fielmente com o Dorival Júnior? Não estou não. Tanto é que o meu vídeo sobre o Dorival foi: sonhamos com o Ancelotti, acordamos com o Dorival. É evidente que tem uma perda. É evidente que tem uma perda. Então, assim, não sou um Dorival Zete, não. Só estou pontuando que, com o Dorival ou com o outro, o caminho vai ser duro. Com o Dorival, com o treinador, vai ter essas dores de demorar até você ser competitivo, até você ver jogadores de qualidade conseguirem render com a seleção. Porque, eu repito, que jogador da Copa América jogou bem? Nenhum. E aí, dentro desse débito, dessa dívida que a seleção tem, quer dizer, de a seleção não, essa dívida acumulada por não ganhar a Copa do Mundo desde 2002, vira fácil você falar da seleção brasileira. Por quê? Porque a seleção brasileira só tem perdido ultimamente. Ganhou a Copa América de 2019, que a galera esquece, que fica para lá, porque também nessa época tinha Copa América de tudo que era momento. Então você ganhou a Copa América de 2019, mas já perdeu a de 2021. Quando você chega à Copa do Mundo, o que está na conta não é a Copa América que você ganhou em 19. Essa já ficou para trás. É a Copa América que você perdeu em 21 e que teve reflexo, tanto na seleção brasileira quanto na seleção argentina. Então, assim, quando você está falando de seleção e que a seleção só perde, aí você começa a ver exageros, começa a ver excessos, começa a ver coisas sem sentido. Do tipo de dizer que o problema da seleção brasileira é porque no meio-campo tem Bruno Guimarães, João Gomes e Paquetá. E eu repito, desde a primeira convocação, desde o primeiro amistoso, eu venho dizendo que o Douglas Luiz estava bem na frente do João Gomes. Então, desde o primeiro amistoso, eu venho dizendo, cara, não vejo sentido botar o João Gomes titular e não o Douglas Luiz, que era um jogador mais pronto, um jogador com mais bagagem, um jogador com mais ferramentas, com mais elementos. Então, só para pontuar. Mas tu vê aí depois, muita gente pensando que o problema do Brasil é que ele tem 3 jogadores de Premier League no meio campo. Olha que maluquice. Ah, não, porque a Premier League é isso, é uma falsa ilusão, beleza. Aí depois diz que o problema é ter 3 jogadores. Aí, quando você fala isso, não, o problema, o Brasil tem 3 jogadores de Premier League no meio campo, tá bom. O meio campo com 3 da Premier League foi engolido por 3 colombianos que jogam no Brasil. Tá bom. Vai lá no time da Argentina, atual campeão do mundo,
que está na semifinal da Copa América, tem 5 jogadores da Premier League. Aí o cara, não, mas não é isso, é porque os 5 da Premier League da Argentina, um joga no Chelsea, outro joga no Liverpool, tá bom. Então começa a virar o problema da seleção brasileira, é que o Bruno Guimarães joga no Newcastle, que o Paquetá joga no West Ham e que o João Gomes joga no Wolverhampton. Isso acaba virando o problema da seleção brasileira. É esse o problema? Desculpa, não é. Não é. Aí você começa a ouvir. O Brasil precisa ter jogador do que joga no Brasil. Tá bom. Enquanto tinha o Fernando Diniz, ficaram durante os 6 jogos. Pô, o Brasil tá vacilando. O Paquetá, tava o caso lá da investigação, o Paquetá tá jogando no West Ham e a CBF não convoca, tá fazendo falta. Beleza. Agora o Paquetá tá aí. Não jogou bem a Copa América. Foi mal. Aliás, todo mundo foi mal. E aí você chega lá e fala assim, o Paquetá tá jogando bem. O Paquetá tá na seleção. E agora qual é o problema? É que falta jogador brasileiro. Tem que trazer o Gerson e o Veiga. O Gerson e o Veiga que fizeram parte de convocação do Diniz. E que na época o pessoal dizia que faltava o Paquetá. Então assim, eu aprendi também que quando a seleção perde, sempre quem tá fora é a solução no lugar de quem tá dentro. Sempre é assim. E a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente precisa de coragem para encarar a verdade. Coragem para entender a realidade. O Brasil vai demorar até conseguir construir um coletivo, até conseguir construir uma equipe, até conseguir construir um conceito de jogo e que funcione. Até lá, vai demorar, vai sofrer. Com Dorival, que errou demais na Copa América, ou com outro. Vai demorar. Não vai ser da noite para o dia. Não vai ser fácil. E exemplos a gente tem por aí. Mas o De La Fuente na Espanha, ele já chegou e tá dando certo aí. Verdade. Só que ele pegou uma base pronta do técnico anterior, que era o Luiz Henrique. Muito parecido. Muito parecido. Os outros, quem é que está se dando bem aí? França. Deschamps está aí desde 2012. Acho que 2013. Scaloni, desde o fim da Copa de 2018. O Southgate, com todos os seus problemas, desde 2016, se eu não estou enganado. Então, assim, os outros, você tem uma ou outra coisa que deu certo rápido. O técnico do Marrocos, que assumiu em agosto, pegou a seleção em dezembro e foi para a semifinal da Copa. Mas jogando de um jeito que o Brasil vai entrar alguém para ficar dando bico para frente, não vai funcionar. Então, assim, o buraco é mais embaixo. O problema não é individual. O problema não é falta de jogo. O problema é que o Brasil não tem hoje um conceito do que ele quer enquanto futebol. E isso vai demorar com o Dorival, vai demorar com outro técnico e vai ter esse período aí. Mágica não vai acontecer. Mágica não tem como acontecer. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários, resta o like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha no grupo de ajuda do Telegram e baixa o app do SofaScore, primeiro comentário fixado desse vídeo, só clicar no link e fazer o download. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.